meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Ana, vamos para mais uma correção. O exercício do 8º ano, essa semana foi os laços entre África e Brasil. Vamos ler o texto e já responder as perguntas, ok? Vamos lá. Africanos no Brasil. A escravidão foi uma página muito triste da história do Brasil. Mostrou-se uma prática perversa e cruel, e as suas consequências ainda são sentidas atualmente, mais de 130 anos depois da Lei Áurea. A violência e a discriminação que os negros sofrem atualmente são um reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e da violência para com esse grupo. Segundo alguns especialistas, os africanos trazidos pelo tráfico atlântico eram formados por 25% da África Ocidental, enquanto que 75% era da região congo-angolana e das costas leste de Moçambique. Na África, vários líderes e reis guerreavam a fim de conseguir escravos para trocar por armas ofertadas pelos europeus. Embora uma parte dos africanos resistissem a essa perversidade, vários foram os povos vendidos para Portugal e vindos para a colônia. Os povos dos quais os africanos vieram foram variados. Destaque para os bantus, nagôs, alçás, gegés, entre outros, cada um com sua língua, costume e crença. Então, pessoal, o Brasil é um país que tem mais de 500 anos e que teve a maior parte da sua história vivendo em cima da escravidão. Então, nossa sociedade, a sociedade negra, até hoje sofre por consequência de todos esses anos que o Brasil viveu em escravidão. Então, a Lei Áurea tem pouco mais de 130 anos, esse tempo não foi suficiente ainda para mudar a realidade dessas pessoas que ainda sofrem por conta de toda a história de escravidão que aconteceu no Brasil, Porque o Brasil foi uma sociedade levantada e construída com base na escravidão, tanto das pessoas que vieram da África, dos afrodescendentes, como dos indígenas também que foram escravizados. Então eles tiveram que aceitar trabalhar de forma forçada e ainda por cima ter sua cultura desvalorizada, E aqui fala um pouco sobre a África, sobre como a gente confunde muito, a gente acha muitas vezes, muitas pessoas acham que a África é apenas um país, fala da África como se fosse uma coisa só. Não, a África é um continente enorme, é um continente grande, com vários lugares, várias culturas, vários povos diferentes que vieram para cá, com línguas diferentes, com religião diferente, com cultura diferente. Então é muito errado a gente falar de um continente tão vasto, de um continente tão rico culturalmente, falar como se fosse uma coisa só, Não, a África tem várias vertentes, vários costumes, e é importante nós entendermos isso, para não ficar reproduzindo esse discurso de que a África é uma coisa só. Não é mesmo? A África é um continente muito grande e rico, Culturalmente, de dialetos, entre outras coisas, de religião. E agora vamos para as perguntas. De acordo com o texto, como a maioria dos escravos foram vendidos na África? Bom, nós vimos que acontecia, vários reis, vários líderes africanos acabavam guerreando com outros povos para conseguir prisioneiros de guerra. Para que eles queriam esses prisioneiros? Eles queriam vendê-los em troca de armas. Quem oferecia essas armas? Os europeus. Então, muitas vezes, as tribos eram rivais, as tribos guerreavam para obter escravos, para poder trocá-los por armas com os europeus. Não é mesmo? E por que os europeus queriam escravos? Para mão de obra aqui, na América ou na Europa, Só que eram todas as tribos que faziam isso? Eram todas as pessoas responsáveis por isso? Não. Eram os líderes que queriam poder, que queriam armas, e algumas tribos, algumas pessoas eram contra esse tipo de escravidão, esse tipo de submeter seu povo a essa invasão europeia, Então, alguns povos foram trazidos para o Brasil dessa forma, Sendo vendidos como prisioneiros de guerra, ok? 2. A partir do século XV, diversos povos africanos, ao serem desenraizados e transplantados para diferentes regiões, foram vítimas da maior migração forçada na história da humanidade. De acordo com essa afirmação, o que podemos concluir sobre a África?
Aí tem as opções. A. Trata-se de um continente vasto, povoado por várias etnias, que teve sua história e cultura reprimida durante a escravidão e, consequentemente, até hoje. Tá correta essa afirmação. A África é um continente vasto, com culturas, religiões, costumes diferentes. Os povos africanos foram trazidos de maneira forçada, tiveram sua cultura reprimida, eles não podiam exercer a religião, não podiam exercer os costumes, não podiam falar a língua deles aqui, não é mesmo? E as consequências da escravidão são sim sentidas até hoje na sociedade afrodescendente, ok? B. É um continente vasto, porém não possui uma variedade cultural, tendo povos que falam a mesma língua e seguem os mesmos costumes. Não, de maneira nenhuma. É um continente vasto, com uma cultura vasta, com um tipo de povos vastos. Então, não é uma coisa assim com a mesma língua, com a mesma cultura. Não, não tem nada a ver. C. A África esteve em constante guerra, por isso, todas as lideranças africanas participaram da obtenção e venda dos escravos. Não, né? A gente viu que não eram todas as pessoas que concordavam com isso. Teve sim guerra e teve sim muitos líderes que vendiam os prisioneiros de guerra, mas não eram todos, tá? Não eram todos, a gente não pode generalizar, eram alguns, não é isso? Para aprofundar, tem uma imagem, né, do navio negreiro e um texto, O Negro no Fundo do Porão, que é o nome da obra. É uma obra do pintor alemão Johann Mortiz Huygens. Ele representa o que homens, mulheres e crianças enfrentavam quando eram forçados a embarcar nos navios negreiros. As viagens das praias da África Ocidental para o Brasil duravam de 30 a 40 dias, conforme o lugar de partida e de chegada. As condições de viagem eram péssimas, a comida era pouca e de má qualidade. Os negreiros iam superlotados, onde cabiam 100 iam 300, e muitos morriam durante a travessia. Mesmo assim, o lucro dos traficantes era grande, 3 vezes maior do que o de compra, né? Então, só para dar um apanhado melhor nesse texto. Era o que acontecia, né, no tráfico negreiro. As viagens eram feitas dessa forma. As pessoas iam todas abarrotadas, todas apertadas numa espécie de porão do navio, né? Então, imagine você passar de 30 a 40 dias num navio todo apertado, sem nenhuma condição de higiene. Eles não tinham direito a banho, às vezes as necessidades eram feitas ali mesmo, não tinham condições de higiene, não tinham uma boa alimentação, porque a comida e a água estragavam na viagem. Então, eles ficavam fracos, eles ficavam doentes, muitos morriam, muitos adoeciam, ficavam tão ruins que, para se livrar logo, os donos dos barcos jogavam no mar. Então, é uma cena aterrorizante, foi uma coisa aterrorizante o que essas pessoas passaram, né, nesses navios negreiros. E aqui tem um trecho da música do Rapa, vamos dar uma olhada aqui. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, vamos lá. Aqui só tem um trecho da música, eu não coloquei a música toda, tá? É mole de ver. Quem em qualquer dura, o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com a força chibata, agora usa farda. Engatilha a macaca, escolhe sempre o primeiro. Negro que para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, né? O que é camburão? Quais os elementos que aproximam o camburão do navio negreiro? Camburão é o carro da polícia, né? Onde às vezes tem um lugar atrás do porta-malas para botar as pessoas presas. E aqui tá perguntando em que ele se aproxima com o navio negreiro. A gente sabe que hoje em dia, e durante muito tempo ainda foi pior ainda durante muito tempo, mas que a sociedade negra sofria o preconceito dos próprios policiais, né? Muitas vezes negros são parados, são revistados, sem ter assim uma necessidade aparente. Então tem esse preconceito com alguns policiais, né? Não vamos dizer que são todos, tem esse preconceito ainda com as pessoas negras, né? Tem essa visão racista, ainda que não seja intencional, tem essa visão racista com as pessoas negras. Então ele está comparando o navio negreiro
com camburão de polícia, que é como se ali fosse um lugar do negro, entendeu? Tanto o navio negreiro como o camburão de polícia, na visão racista das pessoas, ok? B. Quem segurava com força a chibata agora usa farda. Nesse verso faz uma relação entre passado e presente do trato dos seres humanos, né? Qual é essa relação? E você concorda com essa ideia da música? A segunda resposta é pessoal, né? Mas qual a relação? Qual a crítica que a música fez, né? Qual a crítica que a música aponta? Que muitas pessoas que antes seguravam a chibata, os homens que tinham poder sobre os escravos, hoje usam fardas. Ele está comparando os senhores, os donos de escravo, os carrascos que batiam nos escravos com os policiais, né? Você concorda com isso? Na minha opinião, é como eu disse na questão passada. Existe sim esse preconceito. A gente já viu várias vezes em jornais, reportagens. Existe. Dá pra falar que são todas as pessoas, todos os policiais que são assim? Felizmente, não são todos. Mas tem uma grande parte que são assim, que a gente tem que lutar para mudar essa realidade, sim. Né? Então essa foi a crítica dele. Ele está apontando que existe preconceito por parte de alguns policiais, das pessoas que usam farda, das pessoas que têm o poder ali, né? Por assim dizer, ok? Entendido? E aí você vai falar se você concorda ou não com essa crítica da música. Para finalizar, outro texto. A capoeira foi criada no século XVII pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje é considerado um dos maiores símbolos da cultura brasileira, sendo uma expressão que compreende os elementos artes marciais, esporte, cultura popular, dança e música. A arte da capoeira foi usada como forma de defesa e distração, encontrada pelos escravos para se protegerem de uma forma camuflada, pois seus movimentos corporais mesclavam dança e luta. Apesar de hoje a entendermos como parte da construção da identidade nacional, a capoeira foi explicitamente considerada crime em 1890 pelo Código Penal do Brasil, logo após a abolição da escravatura. Segundo o artigo 402 deste código, ficava proibido fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumento capazes de introduzir lesões corporais, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoas, certa ou incerta, ou incutindo temor ou de algum mal. Que fossem pegos praticando a capoeira, poderiam ter pena de 2 a 6 meses de prisão. Então aqui fala um pouco sobre a história da capoeira, que foi uma arte marcial, né, com influências africanas e que foi difundida aqui no Brasil no século XVII pelos escravos, ok? Então, de acordo com o texto, a capoeira era uma forma que os escravos encontravam para treinarem e se protegerem sem chamar atenção. Como eles conseguiam exercer tal luta sem serem descobertos? Bom, eu não sei se vocês já viram uma luta de capoeira, mas eles usam muito, é uma mistura de dança com luta, né? Eles têm o gingado. Então, muitas vezes, dizem, né? A maioria dos estudiosos afirmam que esse gingado, né, era para camuflar, para disfarçar. Porque se passasse o dono da fazenda ou o dono dos escravos e vissem eles dançando, pensavam, eles estão apenas dançando, né, e não lutando. Então, eles faziam isso para disfarçar, para não chamar a atenção. Por isso, a capoeira é uma dança misturada com a luta, né? Eles ficam fazendo gingado, dançando, enquanto treinam golpes de capoeira, né? Então, era uma forma deles disfarçarem, né? Ok. 2. Por que podemos afirmar que a capoeira é uma forma de resistência à cultura africana? Bom, como eu expliquei, quando os escravos, quer dizer, os povos que foram escravizados, vieram para o Brasil, eles não podiam exercer sua cultura, né? Primeiro porque eles não podiam exercer a religião deles, porque o Brasil era um país que tinha influência de Portugal, que era católico. Então, o Brasil era católico. Então, eles não podiam exercer a religião deles, eles não podiam falar na língua deles, porque se eles falassem na língua deles, os brasileiros acreditavam que eles iam se comunicar e tentar fugir, ou eles queriam se comunicar, eles exigiam que eles se comunicassem em português para aprender o português, já que eles iriam viver num país que falava português. Então eles não podiam falar a língua deles, eles não podiam exercer
a religião deles, não podiam seguir a cultura deles, se vestir da forma como eles desejassem. Então a cultura deles foi massacrada, a cultura deles foi reprimida. Eles não podiam exercer a própria cultura, eles tinham que exercer a cultura de outro povo, eles foram obrigados a exercer a cultura de outro povo. Então a capoeira foi uma forma que eles acharam de pegar um pouco da cultura deles, inserir no contexto social deles, que agora era esse, né, de escravos, de um país diferente, que seria o Brasil, um local diferente, e fizeram a forma deles resistirem, a forma deles manterem a cultura deles viva ainda, né? Não deixar a cultura, a dança, a música, a arte deles morrerem, né? Como os portugueses e os brasileiros queriam que eles fizessem, né? Eles não queriam esquecer as origens, não queriam esquecer as raízes, tampouco a cultura deles. Então é uma forma de resistência, de fazer a cultura resistir, de fazer a cultura sobreviver, ok? 3. Qual a relação do racismo com o fato da capoeira ter se tornado um crime durante algum tempo? Bom, o fato de ligar capoeira a uma luta perigosa, a bagunça, a gandaia, a vagabundagem, é uma forma de racismo, né? É você associar aquele movimento, né, que não passa de um movimento artístico, associar a figura do negro e já achar que aquilo é um crime, que é algo errado, que é algo que não tem valor para a sociedade. Então é uma forma de racismo, sim, né? Muita gente acha que o racismo é só você chegar e ofender uma pessoa negra, mas o racismo tem uma coisa chamada racismo estrutural, que é você desvalorizar desvalorizar, não dar valor a algo que está ligado à cultura africana e você nem percebe às vezes que você está sendo racista, né? Muita gente acha músicas que tem a ver com a cultura africana ou que tem batidas que tem a ver com a cultura africana vulgar, justamente por isso, né? Ela não pensa que é por conta que é uma música africana, mas ela tem na cabeça dela que aquilo ali não é legal, que aquilo ali não tem valor. Então é um tipo de racismo, sim, né? No caso, podia ser um racismo estrutural, que as pessoas podiam achar que aquelas pessoas que estavam fazendo capoeira iam feri-las ou iriam fazer bagunça e baderna, ou pode ser um racismo direto mesmo, de pessoas que não queriam que os negros tivessem a sua cultura, sua dança e sua luta valorizada, ok? É isso, esse foi o exercício de hoje. Espero que tenham ficado claras as respostas. Se você tiver dúvidas, alguma dúvida e você quiser perguntar, pode perguntar através do link lá do Google Sala de Aula. Eu também vou deixar meu e-mail, tá? Assim embaixo do vídeo, que se você tiver uma dúvida e quiser perguntar pessoalmente, você pode mandar um e-mail direto, ok? Foi um prazer dar mais uma aula pra vocês. Beijos, até a próxima!